Bom dia, shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Amém. A gente vai começar com louvor primeiro e depois a gente vai ler a palavra, tá? Glória a Deus. Bom dia. Toma a direção, Senhor, de tudo. Toma a direção de tudo, Senhor. Toma a direção de tudo. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir, Senhor. Feita cada momento, que o tempo não volta jamais. Aproveita cada instante, Que o tempo não volta atrás. a volta que o mundo dá Não pode apagar as coisas que passaram. não podem bondade, vontade, Saudade, bondade, vontade, saudade. Tudo que passou, o vento levou, mas a saudade e o meu amor ficou. Instantes preciosos que Deus preservou, que doce harmonia Ele me entregou. Bondade, vontade, saudade, bondade, vontade, saudade. Agora que vou fazer, se a saudade permanecer, buscar Fazemos, seu carinho. esta causa resolver. O Deus de solução estendeu a sua mão, mandou a saudade embora, consolou meu coração. Bondade, vontade, amor. Bondade, vontade, amor. Restaurou a alegria, trouxe a união. A bondade renovou, o amor prevaleceu. Isso só pode ser coisa de Deus. 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 Aleluia, glória a Deus. Quer orar para nós? Senhor, nós queremos nessa manhã, Pai, te agradecer. Agradecer pelas vidas, pela comunhão, pela alegria, o partir do pão, Pai, que é a tua palavra nessa manhã. Amém. Que esse seja o alimento sólido, o alimento que venha fortalecer as tuas filhas e todos aqueles, ó Deus, que buscam a tua presença, iniciando uma semana cheio do teu Espírito, renovados, Pai, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de compartilhar aquilo que tem nos sustentado, tem nos alimentado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom ver o que Deus está fazendo, né? Hoje eu queria colocar para vocês a pergunta que Deus novamente me acordou com ela. O que vocês presentearam aos maridos nessa semana?
tivemos a semana do Dia dos Namorados. Apesar de muitos não valorizarem, mas eu sempre digo que a gente tem que aprender a aproveitar toda oportunidade. E essa é uma das palavras que eu escuto do meu marido quase todos os dias. Por onde ele vai, ele fala assim: Rita, não perde uma oportunidade de levar o amor de Deus às pessoas. Por quê? Porque aquele que mudou a minha vida quer mudar a vida de todos nós. Mas para isso nós precisamos estar ligados a Ele e cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E, além dessa frase, eu acordei com o versículo de Romanos 13:8, que quem caminha comigo já ouviu quando eu falei sobre ele. A ninguém fiqueis devendo nada, somente o amor. Decore esse versículo. A ninguém fiqueis devendo nada, somente o amor. Romanos 13:8. E aí um dia, quando Deus me deu esse versículo, eu falei: Senhor, como assim somente o amor? E Ele me falou: porque o amor é uma dívida impagável. Quanto mais você ama, mais você tem que amar. E aí nós costumamos dizer: mas eu não sinto mais nada por fulano. Eu não sinto mais nada por fulano. Só que a Bíblia manda a gente amar até o inimigo. Fazer até por aqueles que nos perseguem. E em Romanos 5 nós já lemos, já falamos várias vezes. Este amor está transbordando no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aquilo que está transbordando, eu gosto sempre de lembrar, tem que cair por em volta da gente. Não tem como. E não vai ser migalhas. Porque se você deixa um copo transbordar, não adianta você pensar que vai cair dali em volta gotas, não vai. Tem que transbordar. Então, quando a gente levanta cada dia, cada manhã, a gente tem como hábito, primeiro, a gente. Então, antes de fazer qualquer coisa, por quê? Porque Deus manda a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Deus manda a gente colocar Ele em primeiro lugar. Então, juntos, a gente, na cama ainda, a gente já agradece a Deus. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada pelo nosso amor, nossa união. Nem que seja 1 minuto, mas 1 minuto na nossa vida pode mudar a nossa caminhada. Já contei para vocês daquela experiência que eu vivi. 1 minuto colocando o pé fora do lugar. E quando Deus me disse claramente, tira o pé, eu tirei rapidamente e a moto passou. Foi inesquecível. Se eu não tivesse tirado em menos de 1 minuto o pé, eu teria ficado sem o pé. Então, nós precisamos lembrar que 1 minuto faz toda a diferença. Isso significa o quê? Não temos desculpa para apresentar diante de Deus um dia. Tem uma de vocês aí que me surpreendeu, porque foi uma que, assim, eu tive um contato praticamente pago, né, para terapia. Então, eu não tive nem muito conhecimento, nem muito tempo junto. Mas, para nossa surpresa, até hoje, quando eu falo, é a irmã das castanhas cobertas com aquele chocolate maravilhoso. Ah, já sei, Deus abençoe ela. Ele lembra na hora. Ela teve o carinho de preparar uma caixa de presente linda, chique, e mandar para cá, antes de tudo, no início do nosso namoro. Ela não sabia que a gente estava namorando. Quando eu recebi aquela caixa, aquele presente, eu falei para ele, olha só, não tive nem tempo de comprar alguma coisa a mais para você, mas olha o que eu recebi. Não tem como eu comer isso aqui sem repartir e sem abençoar aquela irmã. Nós terminamos o tratamento, mas eu coloquei para ela, sempre as portas estarão abertas para você. Às vezes são coisas simples, por exemplo, se você me pedisse um negócio desse, para mim ia ser difícil, porque ir no correio hoje, eu não sei nem para onde fica o correio aqui agora, teria que parar, pensar e procurar. Mas ela não, ela correu atrás. Porque o amor tem que deixar rastros, tem que deixar amor, tem que deixar marca. E a gente vê isso daquela mulher que Jesus parou para poder atendê-la meio-dia no sol escaldante. Quando os discípulos criticaram ele. Mas ele olhou e disse, eu vou lá, certamente. Aquela mulher samaritana de João 4, Jesus parou o dia. Guarda bem isso. Isso é amor na prática. E eu volto a dizer, não adianta a gente dizer que ama de palavra. A Bíblia diz, não ameis de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Então não tem como. Tem uma aqui no nosso meio, que uns 10 anos atrás eu mudei para Niterói. E aí, quando eu olho, ela falou assim,
Deus mandou te chamar para ir na rua agora comigo. Eu falei, mas por que esse horário desse? Não, mas eu preciso resolver uma causa que você precisa ir comigo me ajudar. Eu falei, imagina se eu não tivesse ido. Deus tinha mandado, eu tinha acabado de mudar para cá. Ela comprar o melhor colchão, mandou escolher. Eu nunca me esqueci daquela situação. São amor na prática, é o amor na prática, são obras que Deus está computando. E aí você vai dizer, será que Deus está computando? Tá, pena que eu não lembrei de falar agora, mas você pode procurar. Apocalipse parece 13:4. É Apocalipse nessa área. As nossas obras nos acompanham. Então, tem que nos acompanhar como as bênçãos de Deuteronômio 28. As nossas obras vão nos acompanhar. Eu lembro que um dia uma pessoa estava na igreja e eu sonhei com uma coroa enorme. Era uma coroa para fulano e outra para fulano. Aí eu olhei, ela citou o nome e disse, para mim eu tenho certeza que é uma dessas. Porque eu não vou abrir mão de chegar no céu e não encontrar uma coisa divina, grande, boa para mim. Para isso eu trabalho aqui. Eu não vou ficar aqui de braço cruzado, não. Eu tenho um foco que é o céu. Eu tenho uma visão. O céu vai ser aqui na terra. Como Apocalipse também fala. A gente fala, vou para o céu, vou para o céu. Não, Deus está preparando, Jesus está preparando um novo céu, uma nova terra. Está em Apocalipse, onde habita a justiça, isto é, onde habita o que é certo. Não adianta a gente pensar que vai fazer o que é errado a vida toda e Deus não vai levar em consideração. Vai sim. Lá em Apocalipse ele diz que as nossas obras nos acompanham. E eu fico pensando que sejam as nossas boas obras. Tenho certeza que quando essa menina chegar lá no céu, ele vai falar assim, olha, eu vi aquela caixa de chocolate que você enviou para Niterói. Eu pensaria 1000 vezes, poxa, vai derreter com o sol, com o calor. Eu ia pensar um monte de coisa. Nunca eu iria pensar em enviar uma caixa de chocolate para outro estado, mas nunca, porque eu ia pensar que ia estragar. Tenho certeza, se fosse um homem, então eu ia pensar mesmo, porque o homem pensa em tudo desse jeito, vai estragar, vai se perder. Ela não. Ela fez aquela boa obra, como aquela mulher que parou e derramou perfume aos pés de Jesus. A outra essa semana me falando, olha, eu escolhi o melhor nessa área porque fui comprado para mim e Deus me disse que eu tinha que dar igual para você. Então, quando aquilo chegou aqui, para muita gente poderia ser comum. Coloquei ali, mas fiquei pensando, isso tem um preço. Não é o preço do valor do objeto, não é. É o correr da pessoa em querer fazer o melhor. E aí você precisa hoje lembrar, Dia dos Namorados, por incrível que pareça, nós tivemos uma noite para os casais. Deus colocou no nosso coração, não saiam vocês sozinhos. Poderíamos ter saído, mas Deus falou claramente, leva os casais. E ainda paga para eles. E foi desse jeito que a igreja dele fez. Chamamos um exército de casais, todos os casais da liderança. A nossa igreja é ele, a nossa igreja. Claro, ele está rindo de eu falar a nossa igreja, que eu esqueci, falava a sua igreja. Agora ele está rindo. Pode falar, o que você quer falar? Não, é isso, a nossa igreja, né? É estar junto com aqueles que estão caminhando com a gente. É muito importante a gente compartilhar esses momentos e é por isso que a gente não esqueceu a palavra de Provérbio, capítulo 12, versículo 11, né? Cultivar a terra. Essa é uma das formas da gente cultivar a terra. Então, quando a gente estava reunido lá no restaurante, me veio uma pergunta para os casais. Então, maridão, o que você deu para sua esposa? Quem deu flores aí para sua esposa? Aí perguntei, né? E, não para tristeza, não para surpresa nossa, que a gente sabe que se não for estimulado, as pessoas perdem esse carinho, esse romantismo, né? E a gente sabia que só um tinha feito o dever de casa. E aí a gente se sentiu na obrigação de ensinar as pessoas, irmãos, a fazer o dever de casa. Principalmente a liderança. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Imagina os filhos que crescem vendo o pai, né, tendo essa atitude romântica, carinhosa com a mãe. Então, a gente sentiu necessidade de influenciar. E aí veio a pergunta, a segunda pergunta, né? O que as mulheres deram para os seus maridos? Claro, né? Porque não é só um lado, né? Mas a gente entendeu que é preciso regar o relacionamento. Regar com presentes, com palavras, com atitudes,
com situações, é aquela comida, é aquele momento que surpreende, né? A gente se esforçar, porque a gente tem acreditado que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E quando todos entendem isso, a palavra de Deus diz que todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam. Então a gente está praticando algo que a gente vai ter o retorno. Isso é cultivar a terra. A gente vai plantar e tem a certeza que vai colher. Eu planto, né? Então eu sinto isso. Quando eu lanço uma semente sobre a terra, eu falo, essa semente que vai germinar. Eu estava dizendo para ela essa semana, olha, aqueles tomates, sabe aquele tomate que já ia jogar fora, aí eu fui, peguei a semente, botei lá nos fundos, e já nasceu, já germinou, e agora os frutos já estão amadurecendo. Então isso alegra o nosso coração. Então a gente precisa todos os dias semear, cultivar, para ter uma boa colheita. E a palavra, ela confirma isso, né? Aquele que lavra a terra, aquele que cultiva a terra, né? Terá fartura de pão, mas os ociosos não. Olha que coisa. Isso aí é Provérbios 12, exatamente do Dia dos Namorados, versículo 11. Aquele que cultiva a terra terá fartura de pão. Eu lembro que uma das pessoas me perguntou uma vez, por que fulano está sempre com a senhora? Por que a senhora está sempre dando atenção a fulano? Fulano está tendo algum problema? Eu falei, não, porque ela ama. Quem ama tem prazer de estar junto. E aí Deus começou a colocar no meu coração. Quantas vezes nós estamos desse jeito? Guarda esse provérbio. Quem cultiva a terra terá fartura de pão, abundância. Agora, os ociosos não. Os ociosos não. Então, quero lembrar você, se você está recebendo pouco amor do seu marido, para você pensar se você está dando muito. Porque até hoje eu nunca vi alguém dar muito e receber pouco, porque isso não é lei de Deus. Deus nunca falha. Ele diz que a medida que nós damos é a medida que nós vamos receber. Então, é importante, às vezes as pessoas falam, mas não deveria falar isso. Você fala assim, deve sim. Nós precisamos falar, porque nós queremos plantar abacaxi e colher maçã. Não vai dar, não vai dar. O que você quer colher? Lembra da história que eu já contei para vocês, do dia que Deus me falou, que tal dar essa oferta em dólar para essa menina? Uma menina pobre. Eu falei, mas Senhor, essa menina vai fazer o que com dólar em Niterói? Ele falou assim, isso não é da sua competência. Você vai entregar os dólares que você tem nas mãos dessa menina pobre. Eu vou falar o que ela vai fazer. Foi uma aula para ela também. E quando ela falou, mas a senhora é tão boazinha, eu falei, eu não queria te dar. Foi Deus que mandou te dar. Então, nós queremos receber oferta alta, nós queremos receber coisas grandes de Deus, mas nós não estamos dispostos a fazer coisas grandes para Deus. Deus pede a gente, às vezes, poucas coisas. Eu quero você com compromisso comigo. E a gente esquece disso. A gente recebe a colheita e vai embora, não quer nem saber do outro. E Deus não está nessa história, porque o nosso Deus é Deus que ele cobra, ele fala sim. Ele diz em Hebreus 12 que ele tem uma disciplina para o filho que ele ama. Então ele vai disciplinar sim, ele vai corrigir sim. E ele fala, o pai que ama disciplina o filho. Então nós precisamos lembrar dessa caminhada e semear todos os dias. A música que nós cantamos no início foi uma música que ele fez para mim. E ele começou nos primeiros dias da nossa relação, e ele disse para mim assim, não sei quando vou terminar essa música, porque cada vez que eu começo a fazer, eu acho que sim, será que é isso mesmo que Deus quer? E você vai ver o fim da música, que foi o último mês que a gente estava namorando. Ele falou, agora eu já posso terminar a música. A última estrofe da música foi o último mês. E ele disse, agora eu já posso terminar, porque agora eu já tenho certeza que isso só pode ser coisa de Deus. Por que ele já tinha certeza no início? Você vai ouvir a música, você vai ver que ele não tinha. E eu ria, brincava. Você não tem, mas eu já sei. Você acha que eu estaria com você se eu não tivesse certeza de que foi Deus? De jeito nenhum, nunca. Nunca estaria com você se eu já não tivesse essa certeza. E ele, mas eu ainda não tenho. Falei, ótimo, continua buscando, que enquanto você não tiver essa certeza, nada vai acontecer no nosso meio, eu espero. Mas eu conheço o Deus que eu tenho. E no final, quando ele disse, é Deus por mim, isso só pode ser coisa de Deus. Ele disse, é o termo da minha música. Então, nós precisamos caminhar com esse Deus, porque o nosso Deus não é Deus de confusão.
Quando ele fala, a ninguém fiqueis devendo nada, somente o amor, porque o amor é uma dívida impagável, eu quero que você fique com isso na sua mente. É para amar o inimigo. Aí você vai dizer, mas eu já amo, já perdoei. Não, só consegue amar quem está com o seu coração livre, sem perdão, sem sentimentos saudáveis, sem pensamentos saudáveis. Enquanto eu estiver pensando mal do outro, sabe? Não tem como. Então, de vez em quando, no início do namoro, ele fala, você está pensando isso o quê? Por que você está pensando isso? Está pensando mal de mim? Eu falei assim, não, tudo que eu penso de você, ou a respeito de você, eu falo com você. Eu não vou deixar pendência na minha vida, eu detesto pendência. Graças a Deus, hoje posso abrir a boca e dizer, eu não tenho pendência na minha vida em nenhuma área. Porque se eu sei que alguém não gosta de mim, eu vou procurar lá a pessoa e vou perdoar e vou perguntar o que você quer mais. Essa semana foi uma semana assim, que eu pude ver de perto como Deus é lindo. Pude ir para o hospital, pude ir com pessoas que eu tive grandes dificuldades. Que eu ouvi as pessoas dizendo, você não acredita que você está procurando fulano? Não, não dá, sabe? Eu falei, dá sim. Nós temos que aprender a amar, como disse Jesus, a todos, aqueles que nos amam e aqueles que também nos criam problemas. A Bíblia diz, amar aquele que nos ama, que recompensa você vai ter? Isso até o ímpio, aquele que está lá fora sem Deus, faz, ama a quem não ama. Mas você vai fazer diferença, você vai receber galardão, como diz a Bíblia, que significa presentes no céu, quando você fizer além, quando você for além daquilo que eu já te pedi. O mundo ama quem dá presentes bons. Não, você vai amar a quem não te faz nada de bom. Você vai ter que limpar o seu coração das sementes do mal. Nós fizemos isso no início das relações. Olha, nós trabalhamos juntos 20 anos, certamente tem alguma coisa entre nós dois que não ficou muito bom, mas eu quero começar te pedindo perdão e te dizendo que o passado, você vai ouvir a música, você vai ver. O passado passou mesmo, eu não tenho mais nada, porque se eu tivesse com qualquer lixo ainda no meu coração, eu não avançaria com você. As nossas relações precisam ser saudáveis. Levanta de manhã e pega Provérbios 12, 11 e fala, Senhor, eu vou semear. Pegue Eclesiastes 11, de manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Eclesiastes 11 é uma aula para a gente. Você já falou eu te amo para o seu marido agora de manhã? Agora fala na hora do almoço, agora fala à tarde, agora fala à noite, agora fala para o filho, fala para a sogra, que todo mundo fala que não é bom. Que coisa triste. Nos detalhes, nós precisamos marcar a vida das pessoas. Ontem nós fomos fazer uma visita para um casal e a gente desceu, ele veio, abriu a porta do carro, já estava de noite, escuro, nós descemos do carro, eu nem prestei atenção, mas ele veio, abriu a porta e eu subi. Quando nós subimos, o casal não era evangélico. Ela vira para mim e fala assim, só em olhar a forma de vocês descerem do carro, eu já vi o diferencial que a senhora está fazendo na vida do meu amigo que estava viúvo. Eu pude ver o carinho dele com a senhora e da senhora com ele. Eu falei, mas estava tudo escuro lá fora. O que você viu? Eu quis saber. Ela disse, eu vi a forma dele abrir a porta do carro para a senhora. Esse casal está esperando a gente começar a reunião em casa para chamar eles para cuidar deles também, certamente. Enquanto ele cantava as músicas que Deus já colocou no nosso coração para cantar para as pessoas que não conhecem muito de Deus, eles enchiam os olhos d'água. O cara da casa é judeu. Então, ele começou falando de Israel de uma forma tremenda. E daí a pouco nós podemos entrar com o mesmo assunto, mostrando o amor de Deus por Israel, sim, mas não só por Israel, mas também por nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama independente das nossas falhas. Se Deus esperasse que a gente tivesse uma vida muito certinha para nos amar, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Eu lembro de um dia que eu entrei mal na igreja, se lembra até o cantinho que eu sentei na igreja aqui em Niterói. Eu falei, Senhor, eu estou tão mal hoje que eu queria só uma palavrinha do Senhor. Porque eu acho que eu errei tanto durante a semana, sabe? Eu tinha que ter visitado fulano, eu tinha que ter feito isso, eu não estudei o quanto eu deveria, queria estudar mais e não fiz. Daí a pouco eu ajoelho e começo a orar naquele cantinho. E ele me fala assim, Cantares, Rita, o meu amor por você é eterno. Não depende do que você faz.
Eu te amo porque eu tenho amor e excesso no meu coração. E assim somos nós. Se esse amor de Romanos 5 estiver no nosso coração, que é o amor que vem de cima, nós não temos o nosso. Mas o amor que vem de cima tem que transbordar no nosso coração. Como é que vai transbordar? À medida que eu busco mais desse Deus. Se eu leio mais a palavra, se eu tenho mais comunhão com Ele, se eu tenho uma vida de oração, esse amor tem que transbordar no nosso coração. Aí vai chegar nos filhos, nos netos, como nós sabemos aqui das vovós e coruja como eu, né? Que fica assim, e aproveite mesmo, porque eu não tenho os meus mais perto. Mas essa semana a minha mais velha já ligou, vó, quero ir aí dormir com você. Eu falei, que maravilha, venha rápido, minha filha. E aí já veio, foi uma festa para nós aqui, ver ele preparando café para mim e para ela. Ela chega aqui, fica mais amiga dele do que minha, entendeu? É um caso sério, posso estar roubando o meu amor aqui. E é desse jeito, os dois rindo e brincando. E aí ela chega aqui em casa, abre a geladeira, mas essa geladeira não está do jeito que está certo, vó. Espera aí que eu vou dar uma faxina nessa geladeira. Eu falei, que maravilha! Era tudo que eu precisava, faça tudo, minha filha. E quando eu vi, está ela ajoelhada, as duas geladeiras, arrumando e limpando. Eu falei, que maravilha, como é bom você semear amor. Você pode pensar que você não vai colher. Quem é que imaginava, né, que naquela noite a gente ia ter a Priscilinha aqui limpando a geladeira para a gente? Nunca. Mas o nosso Deus é esse Deus. Você transborda de amor e lá na frente você vai ver esse amor acontecendo. Quero voltar com o texto de Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo nada, somente o amor, porque o amor é uma dívida impagável. Lembra disso, quanto mais você amar, mais você precisa amar. Não ame olhando as circunstâncias, porque senão você vai desistir de amar. Esses dias ele viu, eu peguei duas pesadas aqui, sabe, que eu caminho com elas há uns 30 anos. Eu falei, vou desistir. Vai desistir, coisa nenhuma. Eu falei, o quê? Vai ser que ter seu apoio? Não, vai desistir nada. Continua cuidando dessas pessoas. O amor de Deus é assim, continua cuidando. Eu falei, olha, uma delas, se eu tiver cuidado, vou ficar um dia todo fora, entendeu? Ele falou, vai que eu te abençoo, pode fazer o que você quiser por essas pessoas, porque elas precisam do amor de Deus na prática. É tão bom isso. E, voltando à pergunta que nós fizemos no Dia dos Namorados, foi surpresa quando eu perguntei para as mulheres, e eu quero perguntar para vocês também. Dia dos Namorados, eu saí logo de manhã, e eu estava comprando algo para outra pessoa e falei, vou aproveitar e vou comprar aqui também o presente dele. Nunca compre um presente de qualquer maneira. Sempre compre alguma coisa que eu gostaria de receber. Então, lembra disso, que à medida que você der, à medida que você vai receber. Então, nunca compre um presente de qualquer maneira. A amada que me deu o colchão teve o casamento restaurado depois disso. Sabe lá o que é isso? Ela desejou que eu dormisse no melhor colchão e Deus prospera não só o melhor colchão, mas o marido, como ela já falou para vocês aqui, trouxe o marido de volta. Gente, que coisa gloriosa. De vez em quando eu penso, agradecer no colchão dela, eu falo, eu nem vou agradecer, Deus, porque ela recebeu não sei quantas vezes mais. A gente pensa, vou dar um presente caro desse jeito? Ah, não. Mas Deus está vendo lá na frente a sua semeadura. E, para surpresa, quando eu perguntei o que vocês compraram para os maridos, ninguém respondeu nada. Então, hoje eu quero perguntar, ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Se você não comprou nada, não deu nada ao seu marido, compre. E aí você vai dizer, o quê? Mas ele não merece. E aí eu brinco assim, infeliz, nunca pense nisso. Ele não merece. Você merece alguma coisa? Eu não mereço nada. O que eu estou recebendo de Deus hoje é só a graça de Deus na minha vida. Volto a te lembrar, ninguém merece nada. A Bíblia diz que só Jesus em nós. É Ele em nós que faz a gente ser diferente, ser melhor a cada dia. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes você vai pensar em dar um presente para alguém esperando que vai mudar, vai fazer, não, você vai dar porque Deus te ensinou a repartir. É Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será jogada no seu colo. Você não precisa correr atrás de nada. Ele caminha comigo há uns 30 anos, ele sabe disso. Nunca corri nada para mim. Nunca corri.
Para a minha vida sempre foi desse jeito. Eu deixo Deus correr atrás e Deus faz. Mas faz quando? Quando eu faço a minha parte. Se você olhar as circunstâncias, você vai dizer, eu vou dar para esse marido alguma coisa, vou dar nada. Não, você vai dar para ele, como diz a Bíblia, tudo o que fizeres, fazei-o como para o Senhor e não para os homens, porque do Senhor você recebe a recompensa. Então, quando você for comprar um presente para o marido, compre como se fosse para Jesus. Se Jesus estivesse aqui, o que eu daria para ele de presente? Compre e dê com alegria no coração. E aí eu quero falar o que eu lembrei lá no início desse bate-papo nosso aqui, que eu esqueci. Jacó e Esaú, que eu já coloquei, mas a gente vai repetir. Eles mudaram as relações deles depois de fazer o que Deus mandou eles fazerem. Que coisa tremenda. O que eles fez? Jacó não queria fazer, não pensa que ele queria fazer, não. Quem conhece a vida de Jacó sabe o que significa. Jacó significa enganador. Por isso Deus mudou até o nome dele para Israel, que significa campeão. E Deus fala e dá para Jacó a estratégia de como restaurar a relação com o irmão dele. E eu volto a falar o que eu já falei, mas nós precisamos decorar. Você precisa saber dessa história de cor. Você precisa ter sede de chegar lá na Bíblia e ler e decorar como eu decorei. Deus fala para Jacó, faz uma noite de oração. Certamente foi Deus que falou. Faz uma noite de oração para restaurar a relação com seu irmão. Você já fez uma noite de oração para restaurar a relação com alguém? Eu já fiz. Ele sabe disso. Na igreja onde a gente estava junto, teve várias lutas, várias dificuldades. Mas Deus não mandou fazer só uma noite de oração. Deus mandou fazer um plantão de oração na igreja de uma semana. Eu fechei a minha casa, peguei as minhas roupas e fui para lá. Chorando e orando dia e noite, uma semana. Então, hoje nós estamos aqui colhendo os frutos, certamente, daquela semana que eu fiz de plantão de oração. Jacó fez uma noite de oração e Jacó enviou presentes para o irmão. E a Bíblia mostra que o irmão nem queria os presentes. O irmão tentou devolver os presentes, mas ele não ouviu o irmão. Ele continuou mandando, continuou mandando, continuou mandando, continuou mandando. E aí eu fico pensando, quando eu olho a história, quando eles se encontraram, foi tão lindo que não teve jeito. Esaú teve que perdoar Jacó e Deus trouxe uma nova relação. Por quê? Porque os presentes, a Bíblia diz que nos levam à presença dos grandes da terra. Está lá em Provérbios. O presente muda as circunstâncias. E eu fico pensando, não, mas eu não vou dar porque fulano não merece. Você não vai dar porque ele merece. Você vai dar porque Deus te manda dar presentes. Está lá na Bíblia. E volto a dizer, quando eu falo isso, não é para mim, tá? Ninguém peque pensando nisso. Porque de vocês, na minha vida, eu estou abastecida. Cada um aqui eu posso lembrar de alguma coisa muito boa, né, Tânia? A Tânia já está até rindo lá. Eu vou fazer a comida, eu lembro da frigideira da Tânia. Inesquecível, até ele já elogiou. Cadê aquela frigideira? É essa aí, vamos embora. Então, o que é que você está semeando na vida das pessoas? A relação de Jacó e Esaú foi transformada depois que Jacó resolveu enviar presente um atrás do outro. Não foi só um. Era como se ele estivesse dizendo, eu vou mandar presente, mandar presente, mandar presente, mandar presente, até que ele não suporte mais e diga, eu tenho que ficar com esse irmão perto, porque não dá para ficar separado mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, é isso que Deus faz. É assim que Deus faz. O que é que nós estamos esperando? Passou o dia dos namorados, mas já passou, pastora, não importa. Presente a gente tem como hábito dar toda semana, quase todo mês. Reacende a chama. Reacende a chama. Eu passo na rua, eu penso desse jeito, eu vou comprar isso para ele, vou levar para ele. Eu sei que ele gosta, eu vou comprar. Toda vez que você sair, lembra disso, pode ser um chocolate, pode ser alguma coisa. Deus não fala do valor do presente. Deus não fala do valor do presente. Nós temos a Michelle aqui no nosso meio, vocês já ouviram a história dela. Uma das primeiras Bíblias que eu marquei todinha com palavras de amor, com palavras de carinho, Deus me disse, agora entrega para essa menina, porque ela vai ser melhor do que você. Gente, eu nunca podia imaginar, mais de 30 anos. E a Michelle vem no nosso grupo e posta lá a dedicatória da Bíblia que eu dei há mais, acho que deve ter uns 30 anos.
E hoje Michele está junto com a minha filha trabalhando com famílias na igreja Novos Começos de Niterói. Glória a Deus. A cada semana que eu ouço uma história dela, eu fico pensando, Senhor, obrigada, porque no céu eu vou receber também uma porção junto com a Michele. Ela não vai receber sozinha. Por quê? Porque eu plantei sementes de amor na vida dela também. Então hoje eu quero que você pare e pense em quem você tem que plantar sementes de amor. No coração de quem? O que você tem feito pelo seu pastor, pelo seu líder? Essa semana eu tive a alegria de receber um recadinho de um dos nossos líderes da igreja de Niterói, de Campinas. E ele colocou assim, a Alessandra, que estava comigo todo sábado, certamente vai lembrar de quem que é, só de eu falar. Ele disse assim, pastora, a senhora está fazendo falta nos nossos encontros de sábado. Estou sentindo saudade da senhora. Gente, isso não tem preço. E eu parei para lembrar, ele não fazia parte da nossa reunião de oração, não, Alessandra. Ele era um dos que passavam no corredor e eu ia lá abraçá-lo. E eu dizia para ele, vai, meu filho, faz a obra de Deus, Deus tem algo com você nessa manhã, vai. Mas antes, vem tomar um cafezinho com a gente aqui no nosso cantinho. Depois que você tomar o café conosco, comer um pedacinho do nosso bolo, aí você vai fazer o que Deus te chamou para fazer, tá bom? Ele, tá bom. Ele parava ali, tomava o café e seguia. E aí eu volto a te dizer essa pergunta. Com que você tem marcado a vida das pessoas? Eu não lembro nem o que ele comia direito. Nem lembrava sequer disso, mas ele não esqueceu. Então, às vezes, você está em casa e Deus está te dizendo, passa naquela padaria e compra os pães para levar para aquela viúva. Passa naquela padaria e, além dos pães, lembra que eu faço para você, além daquilo que você pede ou pensa, porque está na palavra, então, ao invés de comprar só o pão, compra o queijo também que ela gosta, compra alguma coisa. Hoje eu tenho as meninas da clínica aí que faz qualquer coisa por mim. Até hoje. Uma delas entra na internet, pega as minhas contas lá, tudo aí, pastora, a senhora pagar. Eu fico olhando e falo, meu Deus, eu não sei, nem lembro dos detalhes. Aí já está tudo aí, não foi uma ideia minha. Foi ela que disse, a senhora quer que eu ajude a senhora? Eu mando todas as contas que a senhora tem para pagar aqui em Campinas, mando pela internet, é só a senhora pagar. Falei, é mesmo? Pode mandar, minha filha, deve ter uns 10 anos no mínimo isso. E essa menina começou comigo, sabe como? Chorando, e eu atendendo ela gratuito pela nossa igreja de Campinas. E eu falei, por que você está chorando? Vou parar agora. Ela disse, porque eu quero trabalhar e não consigo emprego. Eu falei, pois eu vou conseguir um emprego para você essa semana, mas já tem que, pela fé, parar de chorar agora. E eu comecei a pegar duro com ela. E na mesma semana chego eu na clínica e escuto a Lorena me dizendo, teve uma vaga na clínica, só não tem ninguém para me indicar. Eu falei, já tenho, é ela, pode botar ela aí. Mas a senhora conhece ela? Eu falei, não conheço, mas pode colocar que eu garanto. E ela está lá, não sei quantos anos. E essa menina cuida de mim até hoje. Então, o que é que você está semeando? Atendi gratuito, mas o que ela tem sido na minha vida não tem preço. Se ela tivesse que pagar tudo, se eu tivesse que pagar, certamente não teria preço. Então, hoje eu quero deixar para você aonde você vai semear. Você é responsável pelos seus vizinhos, lembra disso? Ganhei minhas vizinhas todas do meu andar, do primeiro prédio onde eu morei em Niterói, quando eu casei. Perdida, desviada. Não estava bem com Deus. Mas ganhei desde o dia que eu decidi fazer bolo para mim e para elas toda sexta-feira. E aí eu pude falar do amor de Deus para elas, mesmo sem o conhecimento que eu tenho hoje. Em Campinas, a mesma história que eu já coloquei para vocês. Todas do meu andar. Uma delas um dia fala, vem cá, porque eu estou preparando um café da tarde para a senhora e hoje a senhora vai tomar café comigo. Eu nem sabia direito, só dava amor, amor, amor. E aí fico sabendo que ela era da Nazareno de Campinas. Eu falei, é mesmo, você já é cristã? Sim. Eu falei, mas como é que você sabe que eu também sou? Aí ela falou, porque uma amiga minha me disse que eu tenho uma vizinha que era cristã. Eu fui procurar saber, era a senhora. E eu fiquei pensando, imagina se eu apronto qualquer coisa com ela. Uma amiga dela já sabia que eu era cristã. Então, o que você está fazendo com os seus vizinhos em volta? Aqui eu já disse para ele, nós não vamos dar sossego a Deus enquanto não fizermos o batismo de toda a nossa vizinhança. Nós não podemos ficar de braço cruzado, porque nós temos o amor de Deus transbordando no nosso coração.
Então, eu vou caminhar e ver. Eu dou um bom dia com um sorriso largo para a vizinha da direita, para a vizinha da esquerda, para a vizinha da frente. É tremendo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É. Deus te abençoe. Um dia especial para você. Dou para o varredor de rua. Vou abençoando a vida das pessoas. E se você vai abençoando, você vai receber a bênção. Então, hoje, pensa nisso. O que é que você deu de presente para o seu namorado, para o seu marido, para aquele que Deus levantou para caminhar com você? Ah, mas ele não merece. Não importa. Você também não merece, eu não mereço. Para o pai dos seus filhos, que eu sei que tem esposas aqui, que não estão mais com os maridos. Compre o melhor presente. Não manda o filho entregar, não. Dê você também. Dê você também. Às vezes, quando as relações não estão boas, a gente manda os filhos entregarem. Não. Não. Então, o que é que Deus está te mandando semear hoje? A ninguém fiqueis devendo nada, somente o amor. Por quê? Porque o amor é uma dívida impagável. Eu quero que vocês guardem essa frase. O coração precisa estar limpo de sentimentos ruins, de pensamentos ruins. E você pode pensar como alguém, mas minhas irmãs, meus irmãos estão falando mal de mim. Problema deles. Mas fulano está falando mal de mim. Problema deles. Eu quero estar com o meu coração livre. Porque somente um coração livre de sentimentos negativos, de sentimentos ruins, é que pode armazenar o amor de Deus. Se eu estiver com o meu coração sujo, com a minha mente suja, eu não consigo estar plena desse amor para transbordar para o meu marido, para transbordar para meus filhos e para os meus netos. Então, se você lembra de alguém, volta a dizer que você não consegue conviver bem, diga para Deus hoje, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Eu quero amar as pessoas independente do que elas fazem por mim. Eu quero amar com o teu amor, como o Senhor tem me ensinado. Eu quero alcançar meus vizinhos, sim, para Jesus. Eu não posso ficar dizendo que eu sou cristã se eu não demonstrar esse amor às pessoas que estão ao meu redor. Aliás, é o contrário, eu nem preciso dizer que eu sou cristã. É desse jeito. Eu ando e começo a mostrar o amor, daí a pouco a pessoa fala assim, a senhora é cristã, né? De qual igreja? É bem diferente isso. É tão bom você caminhar dessa forma. Esses dias nós fomos no aniversário de 70 anos de uma amiga minha. E, para surpresa minha, eu nem sabia disso, porque eu sei que foi a sogra dela quem ganhou ela para Jesus. Mas naquela festa linda, umas 100 pessoas, ela fala, Rita, levanta aí. Eu levantei, não sabia nem para que era. Ela falou assim, a Rita foi quem me discipulou. Foi ela que cuidou de mim esses anos todos, então por isso eu quero trazer essa palavra a respeito dela. Eu fiquei pensando, eu fiz durante todos esses anos sem nem pensar numa história dessa, mas Deus viu. Eu ligava para ela e falava, e aí, como é que você está? Quais os capítulos da Bíblia que você leu? Ela fez uma cirurgia de vista e ela disse para mim, Rita, não sei nem como fazer, porque eu queria ler a Bíblia e não consigo. E para a glória de Deus, tinha acabado de sair o celular com a Bíblia online. E aí eu disse para ela, coloca a Bíblia online no seu celular. Mas tem isso? Falei, tem. Se você não conseguir colocar, me avisa que eu vou aí colocar para você. E aí ela colocou a Bíblia online. No dia seguinte estava ela feliz da vida. Rita, estou deitada, operada e ouvindo a Bíblia online. Que maravilha. Às vezes uma palavra que você der para alguém vai mudar o dia de alguém. Mas palavras são sementes. E o nosso desejo é que esse grupo continue semeando palavras, continue semeando coisas boas, e assim nós vamos atraindo e atraindo mais e mais pessoas para o reino de amor do Filho de Deus. Amém? Quer falar mais alguma coisa, amor? Só completar um pouquinho esse versículo que a Rita acabou de falar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei, diz o Senhor. Né? Não é qualquer amor, é o amor que ele nos amou. E vejam que interessante, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Ou seja, o efeito desse amor é benéfico para quem aplica ele na sua própria vida. E eu estava aqui lembrando uma situação que o judeu ele ensina para a gente. Eu aprendi, andando com poucos
que eu conheço, que o judeu ele não casa com quem ele se apaixona. Ele se apaixona por quem ele escolhe para casar. Ele faz um efeito contrário daquilo que o mundo está acostumado. Não, eu me apaixonei e me casei. Ele não, ele escolhe alguém e por aquela pessoa ele se apaixona. Ele aplica o amor como Jesus fez conosco. Ele não esperou a gente se converter para se apaixonar por nós. Ele nos escolheu quando a gente nem tinha forma ainda. Então esse amor é diferenciado. E é esse amor que ele diz que a gente deve aplicar. E em conjunto a isso, o amor ele tem que ser pela fé. Eu não amo porque o outro me ama. Eu tenho fé e vou amá-lo até o fim. Vou amá-la até o fim. Nem que seja com sacrifício da minha própria vida. Porque é isso que esse versículo também diz, né? O amor com que vos amei. Deus nos amou com esse amor. Deu o seu Filho por nós. É um amor sacrificial. É um amor que tem um preço alto. Como ela falou, não se pode pagar. De tão alto que é o preço. Mas mesmo assim o Senhor nos ensina a amar o próximo, a cumprir a lei. E fazendo isso, certamente, a gente vai ter uma colheita farta, né? Amém. Amando sempre. Amém. Que Deus possa nos ensinar nessa manhã esse amor verdadeiro. Que a gente nunca sinta a ausência dele. Sabe, eu nessa manhã, eu nem falei com a Rita, falei, vou fazer uma surpresa, porque eu queria entender o que Deus estava fazendo. Nós acordamos 3 e pouco, 4 horas da manhã, a gente estava orando, e logo depois a gente descansa mais um pouco para poder tomar o café e vir para a live. E nesse intervalo que nós fomos descansar um pouquinho mais, eu fui arrebatado. Eu fui aos céus e falei, Senhor, nunca tive essa visão antes, nunca tive esse momento antes. E eu subia e subia, eu sabia que era o Senhor. Havia uma alegria no meu coração, porque eu sabia que eu ia encontrar com Ele. É como se fosse o arrebatamento da igreja, eu estava feliz ali naquele momento. Mas só que Ele falou, não, mas ainda não é o tempo. E eu voltei, no mesmo sentido que eu fui, Ele me fez voltar e repousar na cama. E eu falei, eu sei, Senhor, ainda tem uma obra para ser feita aqui. Mas foi um momento tão especial que vocês não podem imaginar o efeito que é. Eu falei, então agora eu vou fazer tudo novo, com toda a força, com todo o gás, porque eu sei que o Senhor está nesse negócio. E esse tipo de coisa, amada, como nós cantamos aqui, só pode ser coisa de Deus. Amém. E Ele colocou 3 palavras no meu coração, que eu ainda não entendi o sentido, mas uma é cura. Deus precisa de homens e mulheres curados para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Por isso Ele enviou Jesus curando, libertando as pessoas. Essas pessoas, na verdade, se tornam instrumento na obra do Senhor. Se você pegar a vida de cada um deles, você vai perceber isso. Lázaro, quando ressuscita, né, aquele coxo que ficava na porta do templo, que saltou, pulando, dando testemunho, o endemoniado de Gadareno. Então, cada um que viveu situações difíceis, de milagres, certamente se tornou instrumento na mão de Deus. E eu falei, é isso, nós precisamos ser instrumento na mão do Senhor. E a outra palavra é excelência. Tudo que vier à nossa mão para fazer, faz conforme a tua força, com excelência, como Daniel fez, como José fez, como o Senhor tem nos ensinado a fazer. E não importa para quem. A colheita vai acontecer, porque Deus é justo. E Ele vê a obra das nossas mãos. Não adianta eu dizer que tenho fé se não tiver obra. Não adianta ter obra se não tiver fé. As duas andam juntas, não podem ser separadas. E a gente precisa aprender a cultivar a fé e a obra. Dar presente, né? Melhor é dar do que receber, mas todo mundo gosta mais de receber do que dar. Mas eu vou na contramão do mundo, eu vou aplicar na minha vida a palavra que o Senhor tem ministrado. É isso que faz a diferença, mano. É isso que nos faz ter certeza que ainda há tempo. Aí acordei e vi que o meu relógio do quarto estava atrasado. E aí eu peguei o relógio, desci e falei, vou botar um pouco de óleo nele. E o Senhor falou, é tempo. Há um tempo ainda, né, para você fazer a obra.
mas esse tempo está acabando. E aí eu lembrei do conflito de Israel com o Irã, os sinais que se mostram mais a cada vez. Nós temos pouco tempo, ainda nos resta um pouquinho de tempo. E nesse tempo a gente tem que exagerar em amar. Ama o teu vizinho, ama o teu irmão, a tua família, aquele que você não liga para ele há muito tempo, sabe? Aquele que você não se importava. Comece a orar de madrugada, buscar, Senhor, quem é que está precisando de socorro? Ame, ame, ame. Porque é esse amor que nos faz estar hoje nessa dependência de Deus. Eu sou dependente do Senhor. Vivo para Ele. Então, Ele sabe o tempo que eu ainda tenho. E nesse tempo, eu quero usar todo o amor que Ele tem plantado no meu coração. Então, é isso que eu queria colaborar. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio e vai fazer. Amém. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós em todo o tempo, que o Senhor se agrade de nós, Amém. Que o Senhor nos abasteça desse amor de Romanos 5, Senhor, a cada manhã, renovando, Senhor, as nossas forças, Senhor, para que possamos mesmo transbordar deste amor para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Vem mesmo, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida da Ana Paula, da Alessandra, pelo que o Senhor fez na vida de cada um, porque nós cremos, Pai, que durante a semana o Senhor já fez grandes coisas e fará na próxima também. Amém. Colocamos nossas primícias para Ti, Pai, que tenhamos uma semana de vitória, de conquistas, de paz, de alegria, de definições, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui esperando uma definição, uma resposta do Senhor, que o Senhor tenha sido trazido resposta para cada uma neste dia. Amém. E ajuda-nos, Senhor, e abençoa Israel de uma forma especial. Haja paz em Israel, como a Tua palavra nos manda orarmos pela paz de Israel. Haja paz em Jerusalém, haja paz para os nossos irmãos que estão ali, haja paz no Irã, haja paz entre as nações. Clamamos pelos nossos filhos, nossos netos, maridos que não estão aqui, pelas igrejas aqui representadas. Senhor, fortaleça os pastores e as lideranças, Senhor, de São Paulo, do Rio, Pai, do Brasil e do mundo nesta hora, que o Teu povo se levante numa nova dimensão de força, de ânimo, de amor, Senhor, transbordando, que as igrejas transbordem de amor, Senhor. Pai, por favor, faça isso e que o mundo veja esse reino de perto, por favor, Senhor. Amém. Nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Assim seja. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Beijo. Tchau. Paz.